Vamos acelerar. Novos desdobramentos do caso do advogado José Lael Rodrigues. Na manhã de hoje, o homem suspeito de ser o autor dos disparos contra o advogado e também contra o seu filho, prestou depoimento no Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. Mira Marques está com a gente, tem todos os detalhes, está inclusive nesse momento com o advogado do Panda, né? É esse o codinome dele, o apelido que ele usava, né, Mira? E aí, Mira, a gente tem que ser bem direto. Ele foi ouvido hoje no COP, o Panda falou hoje no COP. Na prática, o que a gente quer saber é o seguinte: o Panda confessa que atirou em Lael e no filho do Lael. Boa noite, Mira. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta. Essa é uma pergunta que, claro, todos querem saber, mas todo o processo está sob sigilo de justiça. Mas a gente tem, sim, algumas informações gerais sobre esse depoimento, sobre esse encontro dele com os advogados. É o Anderson Bispo, conhecido como Panda, o principal suspeito de ter atirado contra o advogado José Lael e o filho dele, que estava acompanhando no momento. Então, para saber como foi esse dia de hoje, quais são essas novidades, esses desdobramentos desse caso, que todo dia tem um capítulo novo, como a gente comentava no início do programa. Estou aqui com os advogados dele, do Panda, né, o vulgo Panda. Primeiro a gente vai conversar com o Anselmo. Anselmo, boa noite para você. Quais são essas novidades? O que aconteceu hoje? O que foi conversado com o Panda entre vocês? Boa noite, Mira. Boa noite, Lucas. Todos que nos assistem também recebam o nosso cumprimento. Pois bem, Mira, vale falar que estamos acompanhando esse caso, né, do desenrolar dele. É um caso de grande complexidade, investigação, como foi bem colocado, que segue sob o manto do segredo de justiça, né, e o nosso constituinte, o Anderson, ele está sendo apontado, conforme já foi divulgado pela imprensa, através de coletiva também, né, da autoridade policial, como sendo o suposto executor, ou seja, aquela pessoa que disparou contra a vítima. Então, no dia de hoje, né, nós fizemos essa nossa vinculação ao processo, no dia de ontem, né, um processo grande, extenso, né, e a gente foi convocado para poder acompanhar uma oitiva junto ao COP. Né. Então, a nossa orientação, né, nesse primeiro momento, é que ele, com relação aos fatos, exerça o seu direito constitucional ao silêncio, não é o direito que lhe assiste, até porque nós precisamos analisar com profundidade todos os elementos de prova que já foram apresentados pela autoridade policial, não é, para que não prejudique a defesa, bem como a gente não pode agora, como foi bem colocado também, não é um momento adequado para a gente poder se manifestar com detalhes referente aos fatos, até para que não possa atrapalhar as investigações, não é, por ética profissional também, vale dizer que são vários investigados, não é, e o que nós estamos tratando é de o Anderson, né, apontado como um suposto executor, e a gente precisa saber como foi que chegou o nome dele nesse processo, em quais circunstâncias, razões. Então, no dia de hoje, além da gente estar acompanhando para poder garantir os direitos, porque vale frisar também que, enquanto advogados, nós estamos ali para poder defender o direito de todo e qualquer cidadão, independentemente das circunstâncias, da gravidade das acusações. Então, a nossa preocupação, Mira, Lucas Moura, é justamente com a lisura do processo investigativo. Então, ele hoje, né, quando nós chegamos lá, foi uma extensão do fato que diz respeito ao momento em que ele foi preso, ao momento que foi cumprido esse mandado de prisão, onde chamou a atenção algumas lesões, não é, visíveis que tinha nele. Então, é necessário que se apure com muita seriedade, não é, como foi que se deu a origem dessas lesões, para que justamente possa evitar que venha qualquer informação que venha para esse procedimento, que envolve um caso sério, que toda a sociedade sergipana e nacional, né, espera por respostas. Estamos aqui para contribuir, sim, com essas respostas, mas tudo no seu momento adequado. Então, é o momento da gente conhecer a fundo todo o processo, tudo que já foi apresentado, para daí a gente tomar as providências necessárias que o caso requer. Eu vou pedir agora para a Rafaela Santos chegar aqui ao meu lado. A Rafaela também é uma das advogadas que está com o Panda. Rafaela, o que vai ser feito daqui para frente? Qual a expectativa futura de todo esse processo? Boa noite. Boa noite, Mira. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Primeiramente, considerando a fase em que estamos, né, ele encontra-se em prisão temporária. Essa prisão temporária ela dura 30 dias, podendo ser renovada por mais 30. Nós aguardamos a conclusão do inquérito policial com todas essas investigações e iremos adentrar nas medidas de restabelecimento de liberdade. É o que pretendemos no futuro. Rafaela, Anselmo, obrigada pela sua participação de vocês. Realmente um caso complexo que a gente segue acompanhando. Lucas. Obrigado, Mira, pelas informações. Obrigado também à doutora Rafaela, ao doutor Anselmo. Obrigado pelas informações. Só para a gente arrematar aqui.
Doutor Anselmo traz a informação. O Panda é apontado pela polícia como autor dos disparos. As imagens mostram o Panda, é o que a polícia diz, que é o Panda ali. Mas é um direito dele constitucional, sim, permanecer em silêncio. Essa é a orientação da defesa. Então o Panda confessa? Não. Mas o Panda diz que não é ele? Também não. Permanece em silêncio. O que nós temos, então, é a versão da polícia dizendo que é ele. Ele não diz que não é, mas também não diz que é. Pelo menos através de sua defesa, a orientação é permanecer em silêncio e está contado. Chegou o momento. Nós vamos conversar agora com o advogado da família de José Lael, morto aos 42 anos, no dia 17 de outubro. Durante a entrevista, nós iremos exibir aqui trechos das cartas escritas por Daniele Barreto para que o advogado possa se manifestar a respeito do conteúdo das afirmações. E também iremos exibir aqui, o que eu prometi no início do programa, trechos de um posicionamento do Ministério Público em um processo que discutia a guarda do primeiro filho da Daniele em 2013. Vamos exibir tudo a partir de agora, mas eu já quero, mais uma vez, cumprimentar e agradecer ao doutor Guilherme Maluf, que está conosco aqui. Doutor, nós temos muitos aspectos a respeito dessa história para conversar aqui hoje. Eu vou trazer os trechos já, ler aqui ao vivo, para que o senhor possa comentá-los, dizer qual é o posicionamento da família. Mas, antes de tudo, acho que minha pergunta não pode ser outra. Nós temos uma situação de um homem que foi morto, assassinado, de acordo com a polícia, e depois que tudo isso aconteceu, uma série de questões vieram à tona. Inclusive questões que levam, que questionam mesmo a integridade moral da vítima Lael. Como é que a família está diante disso tudo? E, de um modo geral, como é que o senhor avalia essas questões que estão sendo postas ou atribuídas ao Lael depois da morte dele? Boa noite mais uma vez. Bom, boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite a todos os telespectadores. É muito triste, né? É muito triste e vendo assim do ponto de vista da família, é muito triste você ter um ente seu morto de uma forma trágica, morto de uma forma violenta, né, morto pela sua própria esposa, uma pessoa que convivia no seio da família do José Lael, né, então uma pessoa que convivia, né, que era da intimidade da família, que todos confiavam, então a primeira dor é essa, e depois, não só a dor da morte, a dor de saber que a mandante é a esposa, mas ouvir essas acusações falsas, essas acusações desprovidas de qualquer elemento de prova, né, que são pura e simplesmente uma forma de se livrar de uma acusação e de tentar justificar o injustificável. Perfeito, doutor. Eu já quero pedir aqui ao meu diretor, Fábio Teles. Vamos alternando aqui, Fábio, no telão, para que eu possa fazer a leitura dos trechos da carta, de trechos que a gente considera importante. Prometi ontem para a nossa audiência. Já pode colocando em tela aqui que eu vou fazer a leitura e depois eu quero ouvir o advogado, o Guilherme Maluf, explicando para a gente e trazendo o seu posicionamento. Pode destacar aqui os trechos que a gente separou das afirmações que foram feitas pela Daniele. Por exemplo, ela destaca, né? Pode colocar em tela cheia para quem está em casa, eu vou lendo aqui, olha. Esse é o ponto 21 da primeira carta que ela divulgou. Toda vez que eu acertava ou aceitava separar e fazer divisão, ele voltava atrás. Ou seja, eu nunca tive interesse de ficar com patrimônio para mim, com patrimônio só para mim, e sim de me ver livre desse relacionamento. Ela afirma isso aqui, que ela queria se separar e que não tinha questão em patrimônio. Pode passar para o próximo trecho. Vamos destrinchar aqui trechos da carta. Olha, esse é o ponto 27 da primeira carta que foi divulgada. Ela mesma faz a pergunta, é o punho dela, de acordo com os advogados dela. Por que eu não procurei a DGV? Porque ele disse que eu voltava tarde do hospital e poderia, a qualquer momento, ser assaltada e morta por um bandido. Para bom entendedor, meia palavra abaixo. O que é que a Daniele está dizendo aqui? Está dizendo que se sentiu ameaçada pelo ex-companheiro, o advogado Lael, hoje já falecido. Nós separamos mais um trecho aqui. Lael não gostava de Adri, porque ele imaginava que ela colocava ideias na minha cabeça para largá-lo. E também que ela se aproveitava financeiramente dos bônus recebidos pelas vendas de cintas cirúrgicas, né? Ele não gostava de Alvaci porque ela era amiga de Adri e acreditava que éramos um trisal, ou que elas me pagavam
suborno, né? Se pagava dinheiro, algo nesse sentido. Aqui ela já está falando na carta, trazendo informações sobre os ciúmes que Lael teria em relação à relação dela com duas, de acordo com a polícia, envolvidas nesse crime, que seriam a Adriágena e a Alvaci. A Alvaci, aquela história toda, aquela ideia de que era também a amante da médica. Vamos pegar a outra carta, Fábio? Pode passar aqui para outra, porque aí, no dia seguinte nós tivemos a divulgação de outra carta. Essa foi a que nós tivemos acesso ontem. Está aqui em tela, pode colocar em tela cheia para o pessoal que está acompanhando. Ela está colocando aqui que começou a se envolver com o advogado, hoje morto Lael, em 2015. E aí nós temos aqui, ó, no segundo parágrafo, Lael me xingava de puta, vagabunda, safada na frente do meu filho menor. Por várias vezes me bateu na cara, no corpo, com murros e tapa. Lael costumava gravar inúmeros estupros que praticava em mim, com o intuito de assisti-los depois. É só um trecho aqui para que você possa entender. Você que está em casa aí está tendo acesso ao conteúdo quase integral dessa carta. Teve um trechinho que a gente borrou, porque tinha termos ainda mais obscenos. Eu já li coisa pesada aqui, imagino que tinha ainda mais nessa carta. Deixa eu voltar aqui com o doutor Maluf, porque nós queremos saber o que é que ele tem a dizer a respeito do conteúdo dessa carta. Doutor, é um conteúdo que, como eu disse a princípio, escrito por ela, que coloca em xeque a integridade moral da vítima Lael, vítima da família, né, que o senhor representa hoje. Como a família recebe essa carta, o que é que tem a dizer a respeito desse conteúdo da carta? Bom, Lucas, infelizmente, o Lael ele não está aqui hoje para poder também escrever uma carta, não é verdade? A Daniela ela pode escrever quantas cartas ela quiser, ela pode escrever nas cartas o que ela quiser, né? Na verdade é muito fácil, depois de tantas provas que foram apresentadas sobre a sua participação na prática do crime, trazer agora inúmeras acusações sobre uma suposta violência que ocorria no seio familiar. A primeira pergunta que eu faço: a Daniele nunca fez nenhum boletim de ocorrência. A Daniele diz que não fez boletim de ocorrência porque se sentia ameaçada. Essa situação da ameaça, né, supostamente vista por Daniele, nenhuma pessoa próxima ao casal identificou qualquer tipo de agressão, ninguém relatou qualquer tipo de violência. O que é que nós temos de concreto? A própria Daniele, em áudio, mencionando que havia um relacionamento harmonioso, que ela, como você já mencionou aqui, que ela só dormia quando o Lael fazia massagem nos pés dela, ou cafuné, né? São 17 minutos, essa gravação tem aproximadamente 17, 18 minutos, foi uma gravação feita dias após a morte de Lael. Ela poderia não ter dito nada, mas ao contrário, ela teceu comentários elogiosos, falou bem de Lael. Então, assim, ela traz uma carta e nós trazemos um relato dela própria. Então, ela própria menciona que o relacionamento era harmonioso. Aí nós passamos a fazer uma análise do histórico. O que nós já sabemos, o que já foi mencionado e o que assim, já é praticamente público e notório, que a Daniele já viveu outros relacionamentos conturbados. Nesses relacionamentos conturbados, a Daniele formulou falsas acusações, certo? Contra seu ex-companheiro, que foi absolvido, certo? Que foi absolvido. Então, assim, nós temos de um lado cartas, acusações de Daniele, do outro nós temos provas concretas, provas que são originadas dela mesma, ela mesma fala. Ou seja, é muito complicado, né? É muito complicado via público e pura e simplesmente como meio de defesa fazer falsas imputações contra uma pessoa que não pode mais se defender. E veja, desde o começo, Daniele poderia ter trazido essa informação. Ela nunca trouxe, ao contrário. Inicialmente, sempre foi a demonstração de um relacionamento harmonioso. Depois passou, então, a se desvincular do fato, a dizer que nenhuma das provas existentes no inquérito vinculavam Daniele a esse homicídio. Quando já não foi mais possível, então, desvincular do fato, ela passa, não, agora eu vou atacar Lael. Veja, são várias posturas distintas, são três posturas completamente distintas. Isso é totalmente incompatível. Isso é totalmente incompatível. E aí, quando a gente passa a analisar esse documento que foi mencionado por você, esse documento com os trechos
de uma manifestação do Ministério Público que eu tive acesso, eu não participei desses autos, eu não advoguei nesse processo, eu tive acesso também no dia de hoje, eu recebi no dia de hoje, vi praticamente quase agora, e assim, é estarrecedor, é assustador, simplesmente a gente começa a ver que, assim, é ministrado um medicamento a um menor, um medicamento que causa danos neurológicos, um medicamento acima da dose ao seu próprio filho. Veja, ela fez isso com o próprio filho e aparentemente, pelo que consta do documento, eu não posso assim afirmar qual foi o desfecho do processo, mas eu posso dizer que conforme esse documento, que constam depoimentos, certo? Depoimentos, ela teria ministrado medicamentos extremamente, vamos dizer assim, nocivos à saúde de um menor, que é o seu próprio filho. Então, se ela foi capaz de fazer isso com o seu próprio filho, o que é que ela seria capaz de fazer, por exemplo, com o Lael?